Recife dos anos 20 era uma cidade de conflitos e convivências. Era uma cidade onde a luta pelos territórios, pelos espaços da cidade se estabelecia nesse momento entre as camadas populares e as elites. Dentro desse contexto, a gente teve uma série de novas diversões que começaram a aparecer na cidade. Então, diversões que se colocavam em espaços fechados e diversões que estavam em espaços abertos. Dentre essas diversões dos espaços fechados, as que chamavam mais atenção, as que eram mais frequentadas, uma dessas diversões era o cinema. O cinema não como a gente conhece hoje, não é? Onde a gente vai para uma sessão única de um filme, mas o cinema é onde existia toda uma programação, onde havia exibição de malabaristas, de dançarinos, de telepatas, uma série de pequenos shows que se apresentavam anteriores à apresentação da filmagem, além de cantores também e de pessoas que tocavam durante a apresentação dos filmes. Então, era um espaço muito disputado naquele período e existiam os cinemas no centro da cidade, como os cinemas da Rua Nova. Alguns foram os primeiros cinemas em 1909 e nos anos 20, com a popularização, né, da indústria do cinema americano, eles ganham um público maior, e cinemas de bairro também, que se espalhavam por vários bairros da cidade do Recife. Além desses divertimentos, os teatros também, o Teatro Santa Isabel e outros teatros da cidade, e algumas formas de diversão como concertos, apresentações artísticas em teatros, pintura, né, exposições que se apresentavam na cidade nesse período. Então era uma gama de diversões em espaços fechados e outra em espaços abertos. Nos espaços abertos a gente tem muito interessantes algumas novas formas de diversão que surgiram nesse período, alguns esportes como, por exemplo, se popularizaram o futebol, o polo, algumas disputas na área de atletismo, a parte de, por exemplo, lutas de boxe apareceu nesse período, disputas, né, entre brigas de galo, que eram muito populares naquele período. E o que a gente percebe é que com a chegada dessas novas diversões, como piqueniques, ida ao centro da cidade para receber os aviadores, que naquela época era muito comum a chegada de aviões que aportavam no Recife nesse período. Aliado a isso, a gente tem a convivência com as diversões tradicionais da cidade, como o pastoril, Bumba Meu Boi, as festas religiosas, tudo isso convivia no mesmo momento, nesses anos 20. Então, o que a gente percebe aí, nesse período, é uma disputa pelos espaços da cidade, o surgimento de novas diversões. Ainda ao ar livre a gente tem, por exemplo, as corridas de carro, as corridas de motocicleta, os banhos de mar nas praias, em Boa Viagem, em Olinda, que começam a se popularizar nesse período também. Mas isso não tira de cena as diversões tradicionais, os momentos que a população tinha para também continuar frequentando o que tradicionalmente era considerado como diversão na cidade. Havia toda uma legislação que regulava esses divertimentos, que era feito o controle pela polícia, e se passava por toda uma série de testes e de pagamento de taxas, vistorias, para que essa diversão fosse liberada e conseguisse então o público ter acesso a essa diversão. Então é um momento que a gente encara, né, nas diversões como um momento em que havia os conflitos nessa junção de camadas sociais, classes sociais diferentes, mas havia também a possibilidade de convivências, onde as pessoas, por estarem no espaço público, estavam mais próximas e conseguiam então uma certa troca de padrões de comportamento também. Então era um momento de troca e ao mesmo tempo de conflito nos espaços da cidade.